Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. O Executivo Municipal de Vizela aprovou terça-feira a realização de uma auditoria externa. Os vereadores do PS abstiveram-se, afirmando tratar-se de um fait divers. Recorde-se que já na anterior reunião, Fátima Andrade havia prometido que na sessão seguinte iria apresentar uma proposta, tendo em vista a sindicância às contas municipais. Como a proposta constava já na terça-feira da Ordem de Trabalhos, mas considerando a vereadora da coligação que o texto era generalista, decidiu avançar com uma recomendação ao Executivo, pedindo que a mesma pudesse constar na proposta em votação na terça-feira, o que foi aceito. Acho que é de extrema importância uma auditoria às contas. Viu, sem dúvida, a vereadora Dora Gaspar, que quer ao longo dos anos. Eu penso que é demais. Acho que nos devemos reportar àqueles anos em que, efetivamente, as contas começaram a descer, isto é, as contas, as dívidas, para as pessoas entenderem melhor, a subir vertiginosamente e que as consequências se voltaram para o povo vizelense, que não teve culpa nenhuma da má gestão. Aliás, como a doutora Fátima viu, certamente, o título do meu documento é Auditoria à Gestão Autárquica, porque eu penso que os procedimentos não foram os mais corretos e quando nós temos acesso a determinados documentos, acho que houve aqui um desleixo completo na utilização dos dinheiros públicos. Posição diferente foi manifestada pelos vereadores do PS, que entendem estar patente nesta proposta uma série de contradições. Isto porque defendem que a auditoria a ser realizada e a pedido do atual Presidente de Câmara compreende períodos em que este detinha cargos de responsabilidade política no município, como vereador na Câmara, mas também como deputado na Assembleia Municipal. Sabemos perfeitamente e por tudo aquilo que foi justificado que o Presidente de Câmara tem responsabilidades nas contas do município. Desde 2005 que tem responsabilidades nos atos administrativos da Câmara Municipal de Vizela, a partir do momento em que foi eleito em 2005 deputado municipal e depois vereador em 2009. Se votou todos os documentos de prestação de contas, que é o documento fundamental, se defendeu como eu me defendia à Inspeção-Geral de Finanças, que auditou os anos 2010, 2011 e 2012, que dúvidas poderá ter? Apresenta informações remetidas ao Sr. Presidente que desconhecia até à data e que pedi que fossem enviadas e tornadas públicas e, portanto, não pode alguém, em coerência com aquilo que foi, vir em período eleitoral propor uma auditoria que não especifica ao quê. A vereadora Dora Gaspar solicitou que a auditoria seja feita desde a formação da Câmara, ou seja, desde 2001, situação que será levada em conta pelo Executivo liderado por Vítor Hugo Salgado. Mas o Presidente de Câmara veio dizer que o Partido Socialista tem medo desta auditoria. Eu acho que, contrariamente ao que o Partido Socialista diz sobre esta matéria, o facto de ter dito várias vezes que a auditoria não era necessária, o facto de se ter abstido na votação desta auditoria e o facto de demonstrar efetivamente que não queriam a auditoria e só não votaram contra por causa de uma questão política, fica claro que o Partido Socialista tem medo da auditoria. Em particular, a Sra. Vereadora Dora Gaspar, que teve funções e que exerceu funções ao longo dos últimos anos na Câmara Municipal de Vizela e com enormes responsabilidades. Daí que isto é uma posição que não é natural, porque eu acho que qualquer pessoa tem exercido, seja qual for a função, não deve ter medo de qualquer tipo de auditoria. Se está tranquila, não deve ter receio. Daí que é assim que eu entendo esta decisão. Outro dos assuntos que esteve na terça-feira em discussão, ainda no período antes da ordem do dia, esteve relacionado com a delegação de competências. Dora Gaspar, vereadora eleita pelo PS, estranhou que ao vice-presidente Joaquim Meireles tivessem sido delegados os pelouros das obras municipais, do urbanismo, do plano diretor municipal e serviços de fiscalização municipal. Não compreendo como é que estes pelouros estão na mão de um vereador a meio tempo, e muito menos com um histórico destes. Porque já muita gente disse e gosta de o dizer que a mulher de César não basta ser séria, tem que parecer. E não basta aqui mudar a sociedade de empresas para vir depois exercer cargos públicos que exigem ou exclusividade ou o não exercício, pelo menos, de incompatibilidades. E o histórico do Joaquim Meireles, que é público de todo o Conselho, é um histórico a nível empresarial de interesses no ramo imobiliário. O PSD-CDS denunciou, em outubro de 2007, obras ilegais na construção da sua fábrica e sobre a qual a Câmara instaurou um processo de contraordenação e, tanto quanto me recordo, terá mesmo pago uma multa a esse respeito.
e muito recentemente, e também como Presidente de Junta, é conhecida e é pública a sua forma de ser e de estar na política e na causa pública, dizendo o que é preciso é obra, faça-se a lei, depois vê-se. Mas Dora Gaspar não ficou sem resposta. O Presidente da Câmara afirmou estar perfeitamente tranquilo, salientando que às suspeições responderá com trabalho em prol dos vizelenses. Defendeu ainda que Joaquim Meireles é 10 vezes melhor a meio tempo do que a senhora vereadora a tempo inteiro. No final, Vítor Hugo Salgado também se pronunciou sobre o assunto em declarações à Rádio Vizela. Se houvesse um conflito de interesses, a senhora vereadora deveria fazer uma queixa, uma denúncia, demonstrando que existe conflito de interesses. O que acaba por acontecer é que eu acho que a senhora vereadora está um pouco desnorteada, ainda não percebeu que perdeu as eleições, ainda não percebeu que está na oposição e tenta arranjar todo um conjunto de fediveres, tenta arranjar todo um conjunto de questões, tenta descentralizar a discussão política daquilo que é essencial e criar suspeitas. Que é o que ela sabe criar, é criar suspeitas. Ainda esta terça-feira, o Presidente da Câmara Municipal de Vizela informou que, enquanto representante do movimento Vizela Sempre, foi alvo de uma queixa-crime, bem como a agora vereadora Agostinha Freitas, por parte de Dora Gaspar, à altura vice-presidente da autarquia, por terem afirmado que o PS estava a utilizar bens públicos para fazer a sua campanha. Disse o Presidente da Câmara que a queixa foi arquivada esta semana. No entanto, há uma outra queixa-crime para avançar. Partirá novamente da Câmara Municipal, mas desta vez tendo como autor um executivo diferente. Vítor Hugo Salgado afirmou ter procedido a um levantamento junto dos serviços da autarquia que provam que os outdoors utilizados na campanha do PS são pertença da Câmara Municipal de Vizela. Apresentei hoje um processo que foi uma suspeita que foi criada por parte da senhora vereadora durante o processo eleitoral, utilizando os meios da Câmara, utilizando os advogados da Câmara, utilizando o dinheiro da Câmara contra mim e contra a senhora vereadora Agostinha, que efetivamente dizia que nós estávamos a difamar a Câmara nas intervenções públicas que estávamos a fazer sobre esta matéria. E o que é que se verifica? O que se verifica, objetivamente, é que, na realidade, a suspeição que ela levantou foi um processo que foi arquivado. E o que eu verifico agora em funções e dentro da Câmara Municipal de Vizela é que os outdoors que o Partido Socialista usou durante a campanha eleitoral eram da Câmara Municipal de Vizela. Os outdoors, que é a estrutura mais cara e mais pesada num orçamento. O que quer dizer é que eles vêm a lançar suspeitas sobre determinadas situações e, no fundo, o que se verifica é que quem tem o rabo preso é o Partido Socialista de Vizela. O entendimento dos vereadores do Partido Socialista, João Elídio Costa e Dora Gaspar, é diferente. O que eu tenho conhecimento é que, na realidade, isso não aconteceu. Os outdoors foram adquiridos pelo Partido Socialista. O Sr. Presidente informou aqueles que não foram removidos e, por essa razão, a Câmara fê-lo. E, a partir desse momento que passavam a ser propriedade da Câmara, o Sr. Presidente, ao tempo vereador e ao tempo o responsável pela campanha do Partido Socialista em 2013, porque é que ele não providenciou também a remoção exatamente das estruturas. Recordar que a questão dos outdoors e da propriedade do Partido Socialista, solicitar que sejam informados e sejam apresentados publicamente o número dos outdoors do movimento Vizela Sempre e a sua aquisição. E lembrar e sublinhar, que fique bem registado, que se após inquirição da nossa parte, o Presidente da Câmara disse que então, afinal, não haveria uma ilegalidade, quanto muito o Partido Socialista deveria pagar uma renda pelo facto dos outdoors terem estado na Câmara Municipal de Vizela. Eu quero lembrar aquilo que foi feito ao longo dos anos, desde sempre, desde que Vizela é concelho e desde que são feitas campanhas eleitorais, nomeadamente para as autárquicas, desde 2001. Quantas vezes é que se cobrou aos partidos da oposição o levantamento ou o aluguer de instalações pela colocação dos outdoors? A reunião do Executivo Municipal de Vizela, a segunda do mandato, realizou-se na passada terça-feira.